Olá, meus amores, tudo bom? Eu me chamo Daniele Vieira e a pergunta de hoje é: diante de um problema, diante de uma crise, você enxerga aquilo como um problema ou como uma oportunidade de avançar? Esse é o tema do nosso vídeo. Para falar sobre esse tema, eu vou falar sobre a vida de Davi, né? Vou falar só da situação, não vou falar da vida inteira, não. Vou falar da situação em que Davi se posicionou diante do problema, tá bom? Lendo o capítulo 17 de 1 Samuel, aqui vai relatando como foi a situação de Davi e Golias, né? A história daquele menininho, nos livrinhos infantis tem muito isso, menininho com 5 pedrinhas na mão e aí jogou e uma pedrinha pegou na testa dele e ele caiu. E assim, diante dessa situação, eu acho que qualquer um ficaria muito desesperado. E é natural você ver aquilo como um problema e literalmente um problema grande, porque ele era chamado até de gigante, porque ele tinha uma altura muito diferente dos demais. E ele fazia todos os dias um desafio. Ele ia para frente, ali aquela linha que separava os dois povos. Então ele ia para ali, para frente da guerra, da linha de frente da guerra e falava: quem é que vai me enfrentar? Com aquele ego inflado, com aquele... Até porque a postura dos demais era de medo. Então isso dava mais poder a ele. Então ele ia todos os dias. Então, quem vai me enfrentar? Quantos virão me enfrentar? Ele ficava provocando o tempo todo. E aí veio Davi. Não vou contar tudo, mas eu vou contar a parte importante que tem a ver com esse texto. O problema, a crise estava estabelecida. Todos eles tinham medo. Então, em Samuel 17, no capítulo 23, Davi foi levar, o pai tinha pedido para ele levar comida para os irmãos, e aí ele conversando, olha o que acontece no capítulo 23. Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Então todos viam aquele gigante como um grande problema. Davi fez diferente. No versículo 26 está assim, ó. Davi perguntou aos soldados quem estava ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha só. Primeiro ele pergunta: o que vai receber? O que eu vou ganhar nessa situação? Se eu enfrentá-la, o que eu vou conseguir? Tá? Então ele pergunta isso. Primeira pergunta. Segunda, que é a que eu mais gosto. Ele, bem pequeno, Davi bem pequeno, tomando como parâmetro o padrão normal de tamanho de homens ali. Então, assim, por esse parâmetro, Golias era considerado um gigante e Davi um pequeno rapaz, um pequeno jovem. E aí, então, ele perguntou o que ele ia ganhar se matasse, né? Esse homem que estava desonrando Israel. E vem a segunda pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Na época, a circuncisão ainda era considerada, né, algo extremamente necessário para o povo de Deus. E aí ele pergunta quem é esse. Gente, ele não olhou o tamanho, ele não olhou a largura do cara. Ele perguntou quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo, ao invés de olhar para o tamanho de Golias, para a dificuldade que seria um rapaz tão pequeno enfrentar. Ele não olhou para nada disso. Ele confiou em Deus e simplesmente perguntou quem era aquele cara. O que mais afetou Davi
foi entender que tinha uma pessoa que a todo momento vinha e afrontava o exército do Deus vivo. Lembrando que o exército, todos fugiam de medo. Então, a situação era a mesma, mas a forma de enxergar muda tudo ao nosso redor. Muda como nós vamos reagir, como nós devemos nos portar. É uma coisa assim incrível. Todos na mesma situação, exceto Davi, que estava em desvantagem, a palavra seria essa, por ser muito pequeno e, apesar de ter matado, né, o urso para proteger as ovelhas, ele não era um rapaz de guerra. Ele não tinha sido treinado para isso. Então todas as desvantagens estavam com ele. Tinha-se o exército do Deus vivo preparado, mas todos estavam com medo, porque todos estavam enxergando o problema. Estavam vendo o Golias, um cara grande e invencível, olhando com as nossas ferramentas, com o que somos. Davi não olhou para o que ele era, porque ele sabe que matar o urso ou qualquer outra coisa que ele tenha feito foi em nome de Deus. Ele já entendia que a força não vinha dele, vinha de Deus, que bastava que ele confiasse. E aí todos com medo, a mesma situação, e o Davi pergunta: quem é esse filisteu que está enfrentando, zombando, desonrando o exército do Deus vivo? Gente, isso é maravilhoso. Tem aqui uma parte que ele fala que até tem na música, quando eles conversam durante um deboche de Golias. Ele respondeu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele não falou de arma nenhuma, ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança dele era totalmente no Senhor. Eles até tentaram colocar armadura, mas ele era tão pequeno para o porte das pessoas que estavam naquela guerra que não coube. E ele optou por não usar, porque, né, estava muito grande, podia até prejudicá-lo. Ele foi claro, ele foi prudente, pensou em como fazer. Pegou o que a gente conhece, né, tipo uma tiradeira, um estilingue, não sei, pegou as pedrinhas, mas ele sabia que aquilo para Golias não dava, gente, era humanamente impossível, mas ele foi em nome do Deus vivo. Então, como você está enxergando hoje? Se você olhar para o seu problema, você pode alimentá-lo e vê-lo grande demais. E aí, humanamente, você vai pensar que você não é capaz de vencer esse problema. Mas se ao invés de olhar o problema, você olhar uma oportunidade de, no caso dele, o que vai ganhar quem conseguir vencer? E segundo, quem é esse filisteu? Que ousadia é essa dele querer enfrentar o meu Deus? Então, é assim que nós devemos olhar para o nosso problema. Não pensarmos no problema, mas pensarmos em que Deus está conosco para vencer esse problema. E que esse problema pode ser uma oportunidade de avançarmos também na vida espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, dá o like. Se você sentir no coração de compartilhar, compartilhe. Estaremos obedecendo, levando a palavra de Deus a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.